Olá pessoal, olá, boa noite a todos, boa noite Ana, boa noite VH Souza, boa noite Vladimir, boa noite, quem mais aqui? Boa noite doutora Cristiane, já lhe chamo, boa noite Manu Bigolin, boa noite Gabriel, boa noite Júnior Saboia, boa noite pessoal, vamos chegando, que daqui a pouco a gente vai ter um bate-papo muito bacana aqui, que com certeza é de suma importância aí para os municípios. Tá? Então, como de costume, né, compartilhem aqui, vai no aviãozinho que tem aí do lado e compartilhem aí com o grupo de vocês aí e principalmente aí com a área aí, né, de procuradoria ou da advocacia dentro do município de vocês, tá? Vamos lá, deixa eu ir dando boa noite aqui para quem está chegando mais aqui. Ademir, boa noite, Ademir, boa noite, Lari Ferrari. Boa noite, Ana. Boa noite, Gabriel. Vamos chegando aí, pessoal. Quem puder colocar aí de qual cidade que é para a gente ter uma noção aqui de como do local do país, né? De onde está falando. A gente sabe que a gente às vezes nas lives aqui nós temos aí espectadores aí do Brasil todo. Vamos lá. Vamos dar mais um tempinho aqui pro Instagram fazer a entrega, né, dessa live aqui para todo mundo aí, né, ou pelo menos para grande parte, para as pessoas poderem participar, tá bom? Deixa eu dar boa noite aqui, boa noite, Juscelie, beijo, boa noite, Júnior, boa noite, Lu Muradas, boa noite, Rainiel, grande Rainiel, Rio Verde, Mato Grosso do Sul, terra boa demais, da conta. Walter, boa noite Nilce, boa noite Gabriel, Macaúbas, Bahia, Manu Bigolin de Pissarra, Santa Catarina, bacana pessoal, bacana, Júnior de Camapuã, Mato Grosso do Sul. Pô, eu morei muito tempo no Mato Grosso do Sul, morei em Campo Grande uns 12 anos e morei muito tempo em Mundo Novo, lá no sul do estado, lá na divisa com o Paraná e com o Paraguai. Morei uns 20 anos lá, mais ou menos. É uma terra muito boa esse Mato Grosso do Sul. Canoinhas. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhando. Vamos compartilhando aí a live. Então, enquanto eu dou uns recadinhos básicos aqui, já chamo a doutora Cristiane aqui pra gente iniciar o nosso bate-papo hoje aí, tá? Bom, pessoal, como vocês sabem, né? Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rafael Gonçalves. Eu sou idealizador desse projeto aqui do Escola de Tributos Municipais, onde nós iniciamos aí o primeiro evento aí em janeiro, né, com o Terça do Fisco Municipal, né, já passamos aí para um projeto de súmulas que está em andamento. Hoje foi postada a 29ª súmula, né, num projeto de 48, né, tivemos aí também já finalizado um curso básico de ISS em vídeo, que ele continua disponível no YouTube para quem quiser participar, também o YouTube da Escola de Tributos Municipais, tá? E hoje aqui nós vamos iniciar aí a primeira temporada da quinta das Procuradorias Municipais, né? Mais uma vez agora trazendo uma carreira diferente, né? Porém uma carreira de suma importância para a administração tributária como um todo dentro dos municípios, que são as procuradorias ou advocacias, né? Às vezes tem municípios que podem tratar como procuradorias, e em outros municípios como advocacias, né? Mas enfim, é muito importante, e principalmente o tema de hoje, né, que nós vamos falar aí sobre a gestão da dívida ativa, é um tema muito importante que está intimamente ligado aí com esse órgão, né, com esse setor dentro dos municípios, que é o setor aí da procuradoria e das advocacias municipais, tá? Então vamos compartilhando a live aí, pessoal. Deixa eu ver se eu já consigo chamar. Deixa eu ver aqui quem mais está entrando aqui. O Igor, boa noite André, boa noite Camila, boa noite Nadson, grande Acioli, boa noite. André Luiz, Franca, Anderson, boa noite. Deixa eu ver se eu... Enquanto eu vou dando boa noite aqui, a Cristiane apareceu aqui. Deixa eu tentar chamar aqui. Se vai chegar o convite aí para ti. Peraí. Acho que tá chamando. Ah, sim, chamou, apareceu. Para mim já tá ok aqui, Cris. Você tá me ouvindo? Tô Tá tudo ouvindo, bem? tudo bem? Como vai, Rafael? Tudo jóia, doutora Cris, tudo jóia. Estava aí fazendo uma breve abertura aqui com alguns
alguns recadinhos da escola aqui, né? Aguardando aqui, o pessoal está entrando aqui, aos poucos o pessoal vai entrando mesmo. Antes até de passar a palavra aqui, deixa eu só dar um recado que é o que todo mundo acaba perguntando, né? Que é se a live vai ficar gravada ou não. A live vai ficar gravada aqui no Instagram, tá? Então vocês podem assistir aqui depois. E possivelmente na semana que vem a gente baixa essa live do Instagram e coloca no YouTube também da escola, né, de tributos municipais, porque tem gente às vezes gosta de assistir um pouco mais acelerado, enfim, daí fica a critério lá. Mas vai ficar aqui gravado sim no Instagram também, tá? Tô vendo que já tem uma pergunta aqui, tá? Porém, eu quero pedir para vocês canalizarem os questionamentos. Tem um campo aqui, se você tiver no celular, tem um campo do lado direito embaixo que tem um ponto de interrogação. Aí eu vou pedir para vocês colocarem as suas dúvidas lá, porque vai ficar mais fácil para a gente identificar e depois poder estar passando para a doutora essas dúvidas, ela consegue visualizar daí na tela dela lá também. Tá? Porque se for nos comentários, às vezes tem muito comentário, passa rápido, a gente pode perder algum questionamento. Tá bom? Bom, pessoal, deixa eu passar aqui para vocês. Então, hoje nós estamos iniciando aí, hoje é o primeiro episódio, né, da temporada aí da Quinta das Procuradorias Municipais. E como foi também na terça do Fisco Municipal, como não podia deixar de ser, nós procuramos trazer aqui os nomes mais expressivos, né, da área para estar atuando, e o foco, sempre o foco, como a Escola de Tributos Municipais, o foco são assuntos relacionados a tributos, a receita, que afetam os municípios. Então, a gente foi atrás dos melhores nomes, buscamos, conversamos. Já queria agradecer aqui já de antemão a doutora Cristiane pela disponibilização do tempo, que a gente sabe que o tempo é algo muito precioso, né, nas nossas vidas, aí a gente praticamente não tem tempo para quase nada. Então, já queria agradecer aqui de antemão. E falar, pessoal, dúvidas, coloquem aqui, as dúvidas, elas... se houver tempo para responder todas, elas vão ser respondidas aqui, tá? Então, por isso que é importante da participação no momento da live, no momento do ao vivo, porque se você tiver algum questionamento, pode ser que ele seja respondido aqui, tá bom? Deixa eu passar aqui, apresentar agora a doutora Cristiane. A doutora Cristiane Neri, ela é procuradora, ela é procuradora do município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tem uma atuação, e o principal objetivo de trazendo a doutora Cristiane para falar é porque ela possui uma forte atuação na área tributária, né? A gente sabe que dentro dos municípios, às vezes com municípios grandes como Porto Alegre, às vezes podem haver algumas, vou usar um termo aqui, segmentações, né? O procurador cuida de uma determinada área, outro procurador de outra área. Então a gente está buscando trazer aqui pessoas com experiência na área tributária, que é para poder ajudar os municípios, né, na área de receita, na área tributária, que é para ajudar os municípios, porque os municípios não sobrevivem sem receitas, né? E é muito importante que, na evolução dos municípios, quanto menos esses municípios dependerem das transferências constitucionais, melhor. E, levando isso em consideração, tem muitos municípios que existe um estoque enorme de dívida ativa, que existe uma dificuldade na gestão dessa dívida ativa. Então, hoje está aqui a doutora Cristiane, como eu já apresentei aqui. Vou deixar para você se apresentar mais detalhadamente, tá, Cris? Aí você fique à vontade. Vou te passar a palavra, a live é tua. Pessoal que tiver dúvida, como eu já falei, né, coloca aqui no ponto de interrogação que a gente passa depois. E continue dando likezinho aí, o coraçãozinho aí, que o Instagram entende isso como bacana aí para a gente aí. Vamos lá, doutora Cristiane, a palavra é sua, fica à vontade, pode fazer sua apresentação, a gente vai estar aqui curtindo aqui o que você tem para passar aqui para a gente aqui. Bem, boa noite a todos. Eu quero primeiro te cumprimentar, Rafael, pela iniciativa da Escola de Tributos Municipais, justamente porque coloca esse tema para que a gente possa debater, possa compartilhar experiências, não é? E vi pelo que tu estavas falando, que até o momento vocês fizeram focado no fisco, né? Algumas lives, agora nas procuradorias municipais, e são realmente estruturas que devem trabalhar muito próximas, são complementares na atuação nessa área.
Eu vejo aqui, não posso deixar de cumprimentar o nosso secretário da Fazenda de Porto Alegre, doutor Rodrigo Fantinel, que é um grande amigo e um colega auditor aqui de Porto Alegre, os colegas de procuradoria que já entraram aqui também, amigos, muito obrigada pela presença. E, na verdade, como tu bem falaste, Rafael, em algumas procuradorias, e penso que hoje isso se torna uma realidade, na grande maioria, pelo menos, das capitais, a especialização de áreas é algo que se impõe, justamente para que a gente possa bem tratar essas questões relacionadas à dívida ativa, relacionadas a contratos, ou relacionadas a urbanismo e meio ambiente, enfim. As especializações dentro das procuradorias são necessárias. E na Procuradoria de Porto Alegre, nós temos uma divisão de áreas por adjuntas, não é, vinculadas ao Procurador-Geral, e uma das adjuntas é a adjunta de assuntos fiscais, que hoje eu faço parte, exerço essa função, né? Estou na Procuradoria Adjunta de Assuntos Fiscais, que trata de toda a parte de gestão da dívida ativa na Procuradoria. E hoje, né, nesse cenário que nós vivemos de pandemia, de carência de recursos e de necessidade de aporte de recursos para dar conta das grandes atribuições que batem à porta dos municípios em função de todo esse momento que nós estamos vivenciando no país, esse triste momento que nós estamos vivenciando no país, se faz muito necessário nós pensarmos com responsabilidade a gestão fiscal das procuradorias. Em Porto Alegre, nós temos então essa divisão. A área de adjunta fiscal ela é responsável por todo o contencioso tributário, ou seja, todos os processos que demandam defesa tributária, mandados de segurança, ações ordinárias, ações declaratórias. Então, fazemos toda a defesa, não é? E também é responsável por toda a parte de execução fiscal. Toda a parte, então, de judicialização da dívida ativa está afeta essa área, além das questões relacionadas a fisco, questões de consultas, direito financeiro, enfim, o que abrange, né, muito dentro dos municípios hoje. Nós temos uma divisão, e aí eu vou falar, Rafael, e tu pode me interromper, fica à vontade, por favor, mas eu vou falar, obviamente, utilizando o exemplo de Porto Alegre. Primeiro porque é a procuradoria em que eu atuo, que eu ajudei a estruturar essa área, né? Há muitos anos atuo nessa área. E segundo porque Porto Alegre é um belo exemplo de gestão da dívida ativa. Nós temos hoje um dos melhores índices de recuperação do estoque da dívida ativa, seja administrativa, seja judicializada, é um dos melhores índices do país, então tem um gerenciamento muito adequado da área fiscal e da dívida ativa, tanto pela Secretaria da Fazenda do município de Porto Alegre, quanto pela Procuradoria. E a Fazenda e Procuradoria aqui em Porto Alegre trabalham de uma forma muito unida, não é? Trabalhamos muito bem, muito próximos, e isso também é algo que certamente tem incidência sobre esse índice aí positivo na recuperação do nosso estoque. Então, isso é muito bacana. Isso é muito importante. Eu sei que tu és auditor, né, Rafael? Eu fui fiscal de tributos por um período e agora eu estou como controlador interno de um município aqui em Santa Catarina, em Indaial. Ah, sim. Mas em Indaial, eu atuei um tempo... grandes amigos procuradores em Indaial, a Bárbara é uma delas. Sim, a Bárbara comentou comigo, conversei com ela. E daí eu vejo que existem muitos municípios onde parece que há não sei se esse seria o nome, né? Mas assim, há um distanciamento entre essas duas áreas fundamentais, né? Porque eu não posso pensar a administração tributária só o fisco. Eu não posso pensar a administração tributária só a procuradoria para recuperar os créditos, por exemplo, né? Porque se eu não tiver o fisco para lançar, eu não vou ter o crédito, eu não vou ter a dívida ativa, né? Se eu tiver só o fisco, eu não tenho algumas retaguardas, porque só o fisco ele não é suficiente, às vezes, para representar o município numa execução fiscal, por exemplo, se chegar até esse momento. Então, são áreas que se complementam e precisam muito estar conversando, né, muito bem. E eu acrescento até uma outra área,
mas mais na questão, assim, de que é a área que eu estou hoje, de controle interno, porque a gente precisa ver, está tendo renúncia fiscal, não está tendo renúncia, o imposto está sendo cobrado da forma, está sendo arrecadado da forma como deve arrecadar ou não. Então, eu vejo hoje, assim, 3 áreas, que esse é o objetivo aqui da escola, talvez juntar essas 3 áreas, né? Fazer com que essas 3 áreas entendam o propósito de cada uma para, em conjunto, fazer com que a arrecadação fique cada vez melhor para o município e, com isso, o município possa desenvolver suas políticas públicas, né? Seja na saúde, na educação, em obras, enfim. Né? Claro. Sem essas áreas trabalhando junto, não tem como. Mas, até porque, desculpa, não, por favor, fica à vontade. Eu acho que esse bate-papo é justamente o importante nas lives, né? Essa troca. E além disso que tu falaste, né? Além desse controle que a controladoria faz, tem toda a questão de financiamentos, não é? De programas nacionais e internacionais que os municípios muitas vezes fazem contratualizações e necessitam dessa análise também das áreas fiscais, né? Seja Fazenda, seja Procuradoria, seja Controladoria. E eu acrescentaria um quarto integrante hoje nessa relação, vamos dizer assim, que é o contribuinte. Por quê? Porque o contribuinte não pode ficar afastado, não é, do fisco. Hoje nós temos uma leitura já bastante diferente dessa relação do fisco contribuinte, né? Tanto que nós estamos trabalhando meios, eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, meios alternativos de resolução de conflitos, meios consensuais para resolução, não é, de demandas, e nisso nós temos que ter o contribuinte também próximo. O contribuinte tem que sentir confiança na legislação tributária, o município tem que sentir confiança na relação tributária que ele estabelece com o fisco, para que tenha êxito em lançamentos, para que não se perca anos de discussão num contencioso tributário e sem arrecadação. E como aqui a gente estava falando, qual é o fim máximo, né? Qual é o último... O nosso objetivo é a arrecadação, é termos receita para poder aplicar em políticas públicas, porque não há milagre, né? Então, sem receita, os municípios não vão conseguir dar conta da gama enorme de atribuições. E hoje, na Constituição, os municípios, pela própria característica, não é, dos municípios, é um ente mais próximo do cidadão, é onde a política pública é implementada. O município tem o maior número de atribuições constitucionais, não é? Isso é fato hoje. Quando a gente vive uma pandemia, a gente consegue enxergar isso de uma forma concreta, né? O município são leitos, são respiradores, são as escolas que têm que ter uma outra função, são as ruas que têm que estar de uma outra forma para que a gente consiga combater uma pandemia, não é? E isso é óbvio que bate a porta do município em primeiro lugar. Então, para que a gente tenha aí receita para dar conta, que a gente tenha mecanismos, inclusive, de participar de financiamentos que tenham à disposição, nós temos que ter um corpo técnico, tanto da Fazenda quanto da Procuradoria e Controladoria, em alguns casos, que deem conta dessas atribuições, que estejam preparados tecnicamente para dar conta dessas demandas, né? Então, a especialização, que é o primeiro ponto que eu queria trazer, ela é importantíssima dentro das procuradorias. Nós temos, então, essas divisões, né, dentro da Procuradoria Adjunta de Assuntos Fiscais, que trata do contencioso tributário e da dívida ativa, que são as execuções fiscais. Dentro dessas grandes equipes, nós temos algumas divisões que fazem gerenciamento de algumas questões que julgamos importante destacar. Por exemplo, grandes dívidas. Nós temos uma gerência que trata do contencioso especial dentro da defesa, ele vai tratar das grandes dívidas, e uma dentro da dívida ativa, execução fiscal, que também vai tratar das grandes dívidas, ou por contribuintes selecionados, até os embargos, né, na execução fiscal. Por quê? Justamente para dar um tratamento diferenciado a dívidas maiores e que podem trazer uma arrecadação maior para o município. Seja para tratar da dívida em si e trazer retorno financeiro, seja para tratar do caso em si e resolver a situação para que não se tenham demandas desnecessárias, vultosas e que podem trazer um ônus desnecessário também para os cofres municipais. Isso é uma das grandes responsabilidades que nós temos também. Mapear as ações
para tratar de forma responsável e não trazer ônus desnecessários para dentro dos municípios. Porque, na verdade, os processos judiciais eles têm um custo. Né? Não são a hora do procurador ao trabalhar um processo judicial é uma hora cara. Né? O processo em si é um processo oneroso. Então, nós temos que ter um cuidado também de tratar esse processo com responsabilidade para saber quais os processos que nós temos que ter um tratamento diferenciado e quais os que podem demandar um tratamento mais ordinário. Né? Além disso, nós temos... eu queria cumprimentar meu genro querido que está assistindo, Guilherme. Não é só procurador que está assistindo aqui. Mas... dentro disso tudo, né, nós temos também uma gerência de precatórios, que faz o controle dos precatórios do município, e esse controle de precatórios gera economia. Nós já tivemos aí mais de 6 milhões de economia nos últimos anos, só na revisão de cálculos de precatórios. Isso também é algo que nós julgamos que deva estar afeto à área fiscal dentro da Procuradoria, não é? Nós fazemos também o gerenciamento de dívidas não tributárias. E aí é algo que eu chamo a atenção, porque muitas procuradorias não conseguem tratar suas dívidas não tributárias. A gente tem um olhar para o tributo, né? E não temos um olhar mais detalhado, porque não é tributário, não é? Mas que são dívidas vultosas, são multas significativas e são multas que devem ser tratadas pelo município. Porque, primeiro, né, Rafael, até por um efeito pedagógico. No momento que eu multo e eu não faço nada com aquela multa, eu deixo de criar legitimidade para aplicar uma nova multa para a gestão da cidade nesse aspecto. Né? As empresas que são multadas... É importante fazer toda essa gestão. Pode falar. Desculpa. E é importante toda essa gestão, assim, esse acompanhamento de números. Enfim, eu vim da iniciativa privada, então a gente trabalhava muito com questão gráficos de Pareto, enfim, a iniciativa privada usa muita metodologia de medição para você ir naquilo que mais dá resultado, que pode dar um resultado maior, né, um impacto maior para o município. E nesse sentido aí, é muito importante assim, essa separação, né, até para falar. Nós temos também, doutora, aqui como público, muitos municípios que são muito pequenos, né? Talvez não comporte a questão dessas divisões. Mas, independente disso, é importante você ter um parâmetro e você estabelecer parâmetros para você fazer a gestão, né, desse estoque, dessa dívida lá. E isso que você comentou, da questão de dívidas não tributárias, também é muito importante. E muito importante saber algumas diferenças básicas, porque às vezes a gente está tão bitolado na tributária, e tem algumas diferenças. Por exemplo, a própria LEF, a Lei de Execuções Fiscais, né, existe lá uma suspensão por 180 dias, né, aí tem uma diferença quando é tributário e quando não é tributário. Então, você pode ganhar um tempinho a mais, entre aspas, lógico que não vamos esperar vencer, né, mas eu digo assim, existem alguns detalhes, eu quero mostrar assim, que existem algumas diferenças que você precisa ficar atento aí, mas assim, toda a receita para o município é importante, inclusive as advindas de multas contratuais, né? O descumprimento de contrato, enfim. Eu vi que tem um colega aqui falando exatamente nisso, né? A questão de microprocuradorias, né? Eu já fui presidente da Associação Nacional de Procuradores Municipais, Rafael, e viajei aí Brasil afora, né, conhecendo desde procuradorias grandes de capitais, quanto procuradorias bem menores e locais que nem procuradoria nós temos constituído. Às vezes a gente tem um procurador, né, em alguns locais. Agora, o que eu penso? Essas estruturas das capitais, e hoje, quando a gente conversa sobre isso, no Fórum de Procuradores Gerais das Capitais, por exemplo, a gente já tem municípios participando, não só capitais. Por quê? Porque quando a gente traz essa estrutura das capitais, a gente consegue trazer um modelo que seja o ideal, e às vezes nem para a capital é o ideal, mas é o ideal possível, e que a gente consegue compartilhar experiências que, se tu não consegue, por exemplo, colocar numa estrutura orgânica, né, com procuradorias especializadas, com gerências especializadas, tu consegue pelo menos ter como atribuição dos procuradores, no caso aí que o colega está trazendo, são 5 procuradores efetivos, tu consegue dividir essas funções entre os procuradores efetivos que são lá concursados, não é? E a gente espera, e claro, a nossa
procuradoria, a nossa Constituição alçou o município à condição de ente autônomo como o último ente, né, nessa Constituição de ente de autonomia, vamos dizer assim. Então, as procuradorias estão se formando também nos municípios. E é uma questão de tempo de nós termos procuradorias institucionalizadas em todos os municípios brasileiros. Porque a partir do momento que o município é alçado à condição de ente autônomo, ele tem que trazer consigo toda a autonomia técnica também, ele tem que trazer consigo a autonomia financeira, a autonomia administrativa, para que ele possa montar as suas estruturas que deem conta das atribuições constitucionais. Então, alguns municípios não têm procurador concursado. Né? Alguns municípios têm ainda contratados. Não é? É óbvio que daqui a um tempo isso não vai ser mais uma realidade. Não é? Até os próprios tribunais de contas estão orientando os municípios a fazer cobrança, a fazer concurso. Não é? E nesse concurso está insta a atribuição, é a atribuição constitucional das administrações tributárias cobrar suas dívidas ativas. Né? Então, isso é uma questão de tempo. Esses modelos são modelos que nós vamos. Assim como a gente não pode, né, trazendo um exemplo aqui, comparar, por exemplo, com São Paulo. São Paulo foge de todas as realidades, né? São Paulo, o PIB do município de São Paulo, ele é muito maior que PIBs de vários estados brasileiros. Então, a gente tem que adaptar para as nossas realidades, né? E essas estruturas, essas atribuições de fazer a cobrança de grandes dívidas, de tratar as dívidas não tributárias, são importantes também nos menores municípios. E o trato da dívida tributária, quando eu falo nisso, né, eu digo também na orientação jurídica que o procurador tem que fazer na constituição desse crédito. Porque em muitos locais, as secretarias de meio ambiente, de urbanismo, enfim, as secretarias de ponta que aplicam multas, por exemplo, elas desconhecem o processo de formação desta multa. E este processo, garantindo a ampla defesa, o contraditório, ele é imprescindível para que a gente tenha êxito depois na cobrança dessa multa. Então, a formação desse crédito, ele é muito importante. E isso, obviamente, vai do procurador orientar as secretarias de ponta para que façam um regular processo, para que tenham condições depois de fazer essas cobranças. Isso tudo é dinheiro que vai entrar para os cofres municipais. E além de criar uma gestão adequada das cidades, né? Isso também é o papel do procurador, bem orientar para formar gestões adequadas nas cidades. Então, as empresas, enfim, as pessoas que são multadas, elas têm ali na cidade, não é, um gestor que está atento ao que pode e o que não pode. Né? Até o colega agora que entrou, o Thiago, o doutor Thiago é meu colega de Porto Alegre, é o colega que é o chefe dessa área na nossa procuradoria, das dívidas não tributárias. Então, é feita toda uma orientação de constituição do crédito para que esse crédito seja passível de cobrança futura, se for o caso, seja judicial, seja administrativa, com inscrição em dívida ativa, não é? Então, todos esses tratamentos diferenciados da dívida ativa, eles têm que estar presentes no procurador, para que o procurador possa orientar, independente de termos 5, 6, 50, 100 ou um procurador. Né? Eu acho que isso tem que estar na nossa linha de direção. Né? E hoje a gente trabalha com estoques de dívida ativa que são muito grandes por vezes. Né? A Porto Alegre, a gente tem um estoque de dívida ativa geral hoje de 2,2 bilhões. Né? A judicial hoje é 1 bilhão e 700 milhões que tem cobrança judicial. E esse crédito, eu digo sempre, né, e os colegas que são da área que sabem disso, esse crédito, quando ele chega para a cobrança judicial, é porque é um crédito que já foi muito trabalhado na cobrança administrativa. Né? Então, a tarefa do procurador, ela acaba se tornando uma tarefa hercúlea, né? A cobrança desse crédito é uma cobrança que não é fácil, porque já teve todo um tratamento administrativo para essa cobrança. Então, nós temos que ter mecanismos alternativos também, não só a execução fiscal. E isso é uma coisa que eu sempre trago quando eu converso a respeito da gestão da dívida ativa, porque se nós ficarmos insistindo somente no processo judicial, além de abarrotar o judiciário, hoje os maiores litigantes nacionais, e isso são números do CNJ, né, do Justiça em Números, são os entes públicos. E muito se deve ao número de execuções fiscais.
tá? Então, nós temos que ter um tratamento da dívida ativa que também tente fazer um mapeamento e uma gestão adequada que evite a judicialização, se possível for evitar a judicialização, né? Nos cabe pensar, né? Isso que o colega colocou aqui, que muitos governantes demoram para priorizar o setor de dívida ativa, pode ser uma realidade, mas a partir do momento em que eles se derem conta de que, se esse setor funcionar, a arrecadação vai melhorar, a sua responsabilidade fiscal vai estar resguardada, e isso é muito importante também, os gestores acabam priorizando essas áreas, ou pelo menos investindo nessas áreas como devem investir, né? Então, além, né, dos processos judiciais de execução, a formação, a constituição dos créditos tributários e não tributários, nós temos que ter meios também de trabalhar essa dívida, né? E aí aqui eu listei, assim, só para a gente falar um pouquinho rapidamente de tudo que a gente pode fazer na gestão da dívida ativa, que não seja somente a execução fiscal, né? Então, aqui, muitos municípios ainda ajuizam toda e qualquer dívida, sem analisar a prescrição, né? E isso é algo que é perverso, porque é um processo que vai ter um custo para o município, vai ter um custo de honorários, vai acabar onerando e vai acabar resultando em nada, né, de ingresso de receita. Além de não receber o que está porque está prescrito, ainda vai ter um honorários para pagar para o advogado. Então, assim, até um tempo atrás, ainda existia um receio, né, de decretar a prescrição de ofício ou de analisar a prescrição, porque a gente está tratando de receita pública, né? E sempre fica aquele receio da responsabilidade. Por que eu estou abrindo mão desse crédito aqui? Por que eu estou abrindo mão dessa receita aqui? Porque eu estou renunciando receita, né? Eu não posso fazer isso. E os próprios tribunais de contas não tinham ainda uma compreensão acerca disso de uma forma tão clara. E hoje isso já está bem consolidado, né? Em Porto Alegre, há anos atrás, nós fizemos um parecer da Procuradoria para baixar vários processos de execução fiscal que estavam prescritos. Nós fizemos isso em parceria com o Judiciário. Nós baixamos mais de 50 mil processos de execução, se eu não me engano. Por quê? Porque com a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2001, passou a ser obrigatório o ajuizamento da dívida ativa, a cobrança judicial. Então, os municípios começaram a ajuizar tudo, né? Sem um critério de avaliação. Exatamente. E esse ajuizamento em massa, né, foi um ajuizamento sem termos assim, um cadastro atualizado, sem ter meios de chegar ao devedor, não é? E aí vários processos foram se arrastando, sem ter efetividade, acabaram prescrevendo. Então, há anos atrás, lá, nós acabamos fazendo esse parecer para fazer a baixa desses processos que estavam prescritos e não teriam retorno mesmo para o município. Era trabalho para o judiciário, trabalho para a procuradoria e nenhum retorno, né? Então, isso é algo que pode ser visto. Oi. Pode falar. Até aproveitando que você entrou no tema prescrição, é importante, assim, num primeiro momento, passando bem rápido, falou, não, prescrição é fácil, é 5 anos. Mas, assim, às vezes eu recebo questionamentos, né, que eu vejo, assim, que a pessoa, às vezes, né, precisa buscar conhecimento para saber, tá, a prescrição é 5 anos, tá, isso aí, ok, mas 5 anos a partir de quando, né? Constituição definitiva do crédito, a pessoa tem que entender quando isso começa. A pessoa tem que entender também uma questão que ocorre com certa frequência nos municípios, que por um ato do próprio sujeito passivo reconhecendo o débito, né, tributário, e lá fazendo o famoso parcelamento, né, essa prescrição ela é interrompida, zera. Então, eu já vi, por exemplo, o município questionando, não, mas o meu crédito está prescrito, ao contrário do que você estava falando, né? Só que não estava prescrito, porque o contribuinte parcelou, pagou X parcelas, deixou de pagar X. Então, interrompeu, zerou, né? E vai começar a contar lá do último vencimento que ele não pagou. Exatamente. Tá? Então, é importante estar ligado, assim, a prescrição é um assunto muito sério, muito importante, né?
que precisa estar alinhado até para você identificar isso aqui, ó. Vamos baixar de ofício tais créditos, porque realmente prescreveram. Exato. Porque E pode ser que a aí, pessoa esteja baixando um que não prescreveu. claro. E aí, Rafael, os municípios pequenos, eles devem pegar dicas e material de municípios que já têm essa experiência. Isso é público. Nós temos, Porto Alegre, por exemplo, tem pareceres publicados no seu site na internet. Esses pareceres, essas informações, falam a partir de qual momento, por exemplo, eu conto a prescrição nas dívidas não tributárias. Né? A partir da constituição deste crédito, começa a correr meu prazo. Então, tudo isso é algo que, numa procuradoria pequena, se tu deixar registrado, tu pode estabelecer um regramento, um checklist de questões a serem verificadas para essa análise de prescrição. Porque realmente é muito mais fácil não fazer essa análise. Às vezes é humanamente impossível em determinados locais muito pequenos de fazer essa análise. Mas a partir do momento que tu estabelece um fluxo para isso, junto com a Secretaria da Fazenda, isso se torna ordinário, se torna parte do processo de inscrição em dívida ativa. Né? A implantação talvez tenha um trabalho maior, seja mais dificultoso, né? Mas com o tempo isso vai trazer resultados muito, muito positivos para os municípios. Né? Exatamente. Principalmente os menores, que não há especialização, nem tem como ter, porque é um fiscal, um procurador, né? Então a gente e uma das questões que a gente tem que se preocupar, né? Nós, onde a gente está atuando, nós temos que garantir a continuidade administrativa, independente de gestão. Então, cabe ao procurador que está lá desenhar esses fluxos junto com o fisco, porque trocou a gestão, já tem ali um desenho para garantir a continuidade administrativa e não ter essa interrupção a cada troca de gestão, né? Porque pode trocar a gestão política, mas não pode jamais ter interrupção administrativa no trato do município, das questões municipais, né? Principalmente quando a gente está tratando de dívida ativa. Né? Então, desenho de fluxos é algo que funciona muito bem nessa área. Né? É algo que nós temos que ter na gestão da dívida ativa. Desenho de fluxos. E a prescrição é uma delas, que pode estar desenhada a partir de um parecer jurídico, claro, né? Uma análise jurídica. E uma das questões que tu trouxeste, o parcelamento interrompe a prescrição. Aqui, o que nós começamos a colocar nos nossos termos de parcelamento? Que se descumprido o parcelamento, poderá acarretar o protesto. Então, isso também evitava lá no início, quando se iniciou o protesto, e aqui a gente faz protesto em Porto Alegre, tanto de dívidas administrativas quanto de dívidas em execução fiscal, nós temos lei para isso. Nós evitávamos várias discussões judiciais, porque a pessoa já estava avisada, né, de que aquele seu crédito, se interrompido o parcelamento, estava sujeito a protesto. Então, isso evitou uma série de judicializações também desnecessárias, né? Porque naquela época o protesto ainda era algo que vinha judicializado, né? Depois isso se consolidou no STJ, tem decisão, enfim. Nós tínhamos lei em Porto Alegre, antes da lei federal até, para fazer o protesto. Mas isso são questões fáceis, né? Isso é uma coisa muito fácil, em qualquer município a gente pode fazer. O termo de parcelamento constar ali já uma observância em relação ao protesto. Em relação ao protesto, né? Já que eu estou falando aqui do protesto. O protesto, por exemplo, ele é algo que pode ser oneroso em alguns lugares. E aí não se consegue fazer protesto, porque tem um custo, obviamente. Às vezes essa dívida não vale a pena, né? Porto Alegre fez um convênio com a Corregedoria do Tribunal de Justiça e nós não pagamos para protestar. É enviado o protesto para protesto, as CDAs são enviadas para protesto e quem paga o levantamento, os emolumentos desse protesto é o devedor quando vai fazer o levantamento. Então, isso são também questões alternativas e questões que podem ser facilmente buscadas por uma procuradoria ou pela parte da dívida ativa. Aqui um colega está sugerindo a criação de um setor na Secretaria da Fazenda. Isso é imprescindível, né? Que se tenha uma divisão de arrecadação. Em Porto Alegre nós temos uma divisão de arrecadação que é formada por servidores responsáveis pela dívida ativa, né? Então são responsáveis pela inscrição, são responsáveis por essa relação com o município, com a procuradoria, não é? Fazem esse trabalho conjunto aí de sanar dívidas, porque o controle da legalidade
afeta as funções do procurador, que deve orientar o fiscal sobre esse processo de constituição e de inscrição em dívida ativa. Então, são questões que são possíveis de serem encaminhadas, né? Porque o protesto é algo que tem retorno, né? A experiência que nós temos em Porto Alegre é de um retorno bastante positivo com o protesto. Para muitas dívidas, inclusive, o protesto ele se torna depois desnecessário uma judicialização, não é? Então, tu também evita a judicialização com o protesto, com um retorno bastante significativo. Uma das questões... E rápido, né? O protesto e rápido. Mais rápido do que... E muito menos oneroso que um processo judicial, né? Então, hoje em dia... Aqui em Santa Catarina, pelo menos quando eu estava lá atuando na área do fisco, depois agora não sei, mas provavelmente permaneça. A questão do protesto para os municípios não tinha, tem uma lei do estado que não tinha custas, né, para o município. Então não tinha muito por que não protestar. Né? Bastava fazer uma lei, né? Porque a CDA é um título executivo, que você vai lá e executa, e protesta, né? Nesse caso, protesta. Então, é uma ferramenta muito importante, inclusive para aqueles créditos que talvez não sejam interessantes ir para o judiciário, né? Mas que para o município, que dependendo do tamanho do município, aquele crédito, por terem vários créditos naquele montante, seja interessante, porque como você falou, Porto Alegre tem bilhões, né? Não é a realidade, lógico, sabe, dos municípios. Claro. Para muitos municípios, às vezes lá uma dívida de R$3.000 é importante, né? Claro. De vários contribuintes. Aí é aquilo que você falou no início, depende da análise, precisa se fazer um filtro, né? De acordo com a realidade daí de cada município para entender o que é importante e o que não é, o que pode deixar, vamos dizer assim, né? De acordo com a realidade do município. E tem muitas dívidas que a gente vai fazer uma execução fiscal, o processo de execução fiscal, ele é mais caro que a dívida em execução fiscal, né? Então não vale a pena tu girar um processo, mover ao judiciário, quando tu pode fazer o protesto, né? E eu vi aqui que tem uma pergunta se pode ser para pessoa jurídica também. Pode, nós iniciamos o protesto em Porto Alegre, inclusive a primeira experiência anos atrás foi de ISS somente. Por quê? Porque muitos municípios têm problema no cadastro, né? Então, o receio sempre é protestar indevidamente e correr o risco de uma ação de danos morais, enfim, né? Então, nós iniciamos o protesto por ISS e tivemos um resultado muito positivo nos protestos que nós fizemos num primeiro momento de ISS. E a atualização cadastral, ela é óbvia, ela é imprescindível para os municípios. Eu acho que o grande problema hoje dos municípios segue sendo o cadastro, mas nós temos também algumas alternativas de atualização cadastral para não termos aí a possibilidade de termos ações de danos morais, por exemplo. E só um detalhe que é bem importante que se diga, o número de ações judiciais que nós tivemos até hoje questionando o protesto, ele é muito inferior ao que julgávamos que pudéssemos ter, e ele compensa muito em relação ao que ingressa a partir do protesto, né? Não é algo que se iniba o protesto em função de ações judiciais, né? Então, o que a gente tem que fazer é melhorar os cadastros. Isso é algo importantíssimo também na gestão da dívida ativa. Para isso, né, nós podemos fazer, por exemplo, convênio com os registradores, né, de imóveis. Os tabelionatos podem informar, e aqui em Porto Alegre nós temos uma declaração de operação imobiliária que o tabelião ele preenche no momento que tem uma transação imobiliária, uma transferência de imóvel, e isso vai automaticamente informado para o município num sistema do município. Isso é muito importante para a atualização de cadastro. Melhorou muito o cadastro de Porto Alegre a partir desse trabalho com os registradores, não é? E esse fornecimento de matrículas também é algo que pode ser trabalhado com os municípios junto aos tabelionatos para que tenha um valor diferenciado ou um acesso, se já houver informatização de tabelionatos, um acesso online de matrículas, não é? Para pelo menos ter a visualização do proprietário, né? Se precisar daquela matrícula e de repente gera um valor
para o município pagar, mas um acesso de consulta online, isso em cartórios informatizados é possível, nós temos esse convênio em Porto Alegre, tudo isso para atualizar cadastro, porque isso é imprescindível para cobrança judicial, para protesto, para inscrição no Serasa, por exemplo, que é mais um instrumento que nós também podemos utilizar, negativação, né, de devedores. Isso tudo é imprescindível para que a gente não corra riscos desnecessários com ações judiciais depois, né? Eu vi que tem uma pergunta que quando o débito é inscrito em dívida ativa pode fazer parcelamento. Sim, todos os nossos parcelamentos são feitos com débitos, com créditos inscritos em dívida ativa, inclusive judicializados. Execução fiscal também. Nós temos um... Normalmente os parcelamentos só ocorrem, quer dizer, o parcelamento é aquele, vamos dizer assim, aquele parcelamento de duas mãos, né? Aquele parcelamento onde o contribuinte vai solicitar. Não aquele automático do IPTU, Sim. por exemplo, em 10 vezes, em 5 vezes. Mas aqui, sim, não o da carga geral anual, né? Mas aquele que é um parcelamento disposto em lei, né, que possibilite, Isso. Nós temos aqui em Porto Alegre uma possibilidade de parcelamento em até 60 vezes de créditos inscritos em dívida ativa, né? Nós temos um posto fiscal, e isso também é algo que eu trago assim, nesse gerenciamento da dívida ativa. A Procuradoria tem um posto fiscal dentro do Foro Central de Porto Alegre. Isso também é possível ser feito em municípios menores, nas comarcas onde há, né, prédio do foro, né, que possa ser feito um convênio com o judiciário para que tenha disponibilização de um espaço para que o contribuinte possa negociar as suas dívidas ativas judicializadas. Então, nós temos um convênio com o judiciário aqui, um posto com servidores à disposição. Hoje, na pandemia, todo esse atendimento está sendo feito online, por WhatsApp, por outros meios, né? Nós disponibilizamos isso. A nossa Secretaria da Fazenda agora disponibilizou o pagamento em cartão de crédito, inclusive, das dívidas ativas, das dívidas que estão já lançadas em cobrança. E esse posto, ele permite o atendimento de contribuintes, a facilitação, inclusive no parcelamento, em determinados casos, a possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios da execução fiscal. Claro, tem uma parcela mínima a ser observada, mas ali tu faz todo atendimento. Então, se tu tem uma execução fiscal, tu quer pagar, tu quer dar baixa, tu soube, tu foi citado, recebeu, pode ir no posto da Procuradoria, no Foro Central, aqui em Porto Alegre. Lá tu faz a negociação no número de parcelas possível. O próprio posto já encaminha a informação para a Secretaria da Fazenda, para baixa, para controle, suspensão da execução fiscal durante o tempo do parcelamento, até a finalização e baixa da execução fiscal. Então, isso é algo que também pode ser verificado e utilizado por procuradorias onde tem sede, não é do foro nas comarcas que tem. Isso é possível, isso é algo já conhecido pelo judiciário, é algo que facilita muito, é um serviço à disposição. E a Procuradoria tem essa grande dificuldade de serviços, né? A gente tem um trabalho muito interno, né? A Procuradoria é uma atividade meio, não é uma atividade fim por excelência. Mas esse é um dos serviços que nós podemos colocar à disposição. Né? É mais um serviço. Assim como os processos de mediação e conciliação, né, Rafael? Isso é importante a gente falar também hoje, né? Isso é uma realidade. Aqui, ó, a chefe do nosso posto, acabou tá aqui aplaudindo, é a chefe, a Priscila, é a chefe do nosso posto lá avançado. Priscila, bem-vinda. Então, eu sei que você tem um outro tema que você quer fazer uma introdução. Nós temos aí aproximadamente uns 15 minutos. Passa rápido. Eu tenho algumas perguntas, passa bem rápido. Ainda mais quando o papo é bom, é gostoso, vai fluindo assim e passa bem rápido. Aí eu tenho algumas perguntas aqui que depois eu vou te colocar na tela para você ver, tá? Uhum. Mas pode dar prosseguimento. Só fiz a paradinha para a gente ter uma noção de tempo aqui. Tá, não, eu só queria colocar também uma questão que eu julgo bastante importante. Eu falei do convênio, né? O posto lá tem um trabalho bastante forte, bastante reconhecido. E isso é fácil, não é difícil de se constituir na gestão da dívida ativa. Uma das questões que eu acho importante, né, que a gente faça e que os municípios podem fazer são os convênios para acesso à base de dados, Detran, CE, Junta Comercial, Receita Federal.
Isso é possível, né? Tanto o Código Tributário traz essa possibilidade de intercâmbio de informações entre órgãos públicos. Não é claro, nós temos agora a LGPD, que tem que ser analisada, né? Toda a troca de informações, os acessos, eles têm que ser analisados à luz da LGPD, mas esses convênios são possíveis para que nós tenhamos troca de informações e acesso à base de dados com endereços, com nomes de proprietários, com veículos para fins de penhora, né? Tudo isso é muito importante também para o processo judicial. Então, isso é um ponto que eu também trago aqui porque é necessário, né? A questão da conciliação e da mediação, eu queria falar um pouquinho também, Rafael, porque nós, em Porto Alegre, estamos iniciando um processo piloto de mediação tributária. Né? Nós temos exemplos aí, Brasil afora, de transação tributária, né? Nós temos alguns exemplos, o próprio Blumenau, né? Que é do teu estado aí, os colegas têm um exemplo lá por lei de transação tributária. Nós temos a União, que tem portarias aí de adesão a parcelamentos, e nós estamos desenvolvendo aqui em Porto Alegre um instrumento normativo de mediação tributária, que a nossa intenção é que seja um instrumento que possa ser utilizado pelos outros municípios, Brasil afora, para estabelecer mais um canal consensual para receber contribuintes e para estabelecer as bases, não é, de alguns lançamentos, pode ser até pré-lançamento, né, para que a gente constitua esse lançamento de uma forma correta e execuível, não é? E que a gente tenha aí um canal para resolução consensual também na mediação tributária. A gente está fazendo isso como um projeto piloto no país, junto com a Associação Brasileira de Direito Financeiro, com a Associação Brasileira de Secretários de Finanças, a nossa Procuradoria, a nossa Secretaria da Fazenda. Então, isso é algo que eu trago, acho importante que os municípios acompanhem. A gente tem experiência, bastante experiência em Porto Alegre de conciliação. Nós temos uma central de conciliação criada por lei e que já há bastante tempo faz conciliação, mediação, indenizações administrativas, conciliação de precatórios. Então, a gente espera que a mediação tributária também venha compor esse trabalho que a gente já tem aí algo estabelecido. Pode falar. Só para a gente exemplificar aqui, para a gente deixar mais claro também essa questão da conciliação e da mediação. Essa é uma ação pré-execução, né? Diferente da transação, que já provavelmente já foi, já está lá, ou assim, se você puder... Eu acho, Rafael, que ela pode ser pré-execução, mas ela também pode ser utilizada para processos em execução fiscal. Se nós tivermos algum processo de execução fiscal que nós julgarmos ser passível de submissão à mediação, ele pode ser suspenso. Nós já tivemos um caso aqui, nós suspendemos a ação, né? Era uma ação, por exemplo, de repetição de indébito, né? De uma área invadida em Porto Alegre. Né? Então, o proprietário tinha invasão da área, entrou com repetição de indébito porque entendia que o que ele pagou não deveria ter sido pago, já que a área estava invadida. Foi um processo que nós suspendemos a tramitação judicial e submetemos à Câmara de Mediação para tentar chegar numa composição. Né? Eu vi aqui uma pergunta, a mediação seria antes do lançamento? Também pode ser utilizada. E eu vejo a mediação como um campo mais fértil antes do lançamento, realmente. Porque no pré-lançamento, a gente pode estabelecer, por exemplo, em áreas de IPTU, grandes áreas a serem lançadas, que tem uma divergência ou uma dificuldade em estabelecer a área, ou estabelecer exatamente qual é o local que tem uma área verde, por exemplo, uma área de proteção permanente, que não vai ser tributada. Né? A gente pode chamar o contribuinte, a gente pode verificar, é isso, eu fisco, é isso que eu tenho aqui que eu vou lançar, contribuinte, ok? Né? Tu concorda ou tem alguma divergência que a gente pode estabelecer aqui, pode definir conjuntamente antes de lançar. Porque a partir do momento que eu lanço, que eu escrevo em dívida ativa, o contribuinte vai abrir um processo contencioso, né? Se ele não concorda. Ele vai abrir e vai ficar ali, aquele contencioso tramitando por anos. Muitas vezes vai ser submetido aquele caso ao Tribunal Administrativo de Recursos Tributários e depois ainda vem a judicialização. Né? Então, eu vejo essa parte da mediação
ela pode ser utilizada, eu não vejo restrição no momento, mas eu acho que ela é muito mais fértil, positiva, se a gente conseguir utilizar no pré-lançamento ou na fase administrativa ainda, né, da dívida ativa. Bom, eu estou com umas perguntas aqui, não sei se a doutora já terminou. Eu teria muito mais coisa. Eu teria muito mais coisa para falar. Uma das questões, por exemplo, Rafael, deixa eu dar um exemplo aqui. Pode falar. O limite, estabelecer, isso também é algo que pode ser feito por municípios grandes ou pequenos, estabelecer um limite para ajuizamento. Abaixo de um determinado valor, não é obrigatória a execução fiscal. Né? Isso são práticas recomendadas pelos tribunais de contas, inclusive. Porque o valor da execução fiscal ele tem um custo que muitas vezes é maior que o próprio crédito em execução. Então, é possível, por lei, se estabelecer um valor mínimo que torna, que dispensa a execução. Não quer dizer que eu não preciso executar. Eu posso executar. Mas eu tenho um valor mínimo ali que pode ser que eu não execute, o crédito fica lançado, fica inscrito em dívida ativa, eu utilizo outros meios de cobrança que não a execução fiscal. Né? Então, isso é possível de se estabelecer por lei também. E cada município vai ter o seu valor. Né? Porque tem muitos casos que o IPTU é baixo e não tem como se estabelecer um valor muito alto. Então, se estabelece um valor menor, mas tem ali uma previsão de que não precisa executar tudo. Né? Isso desafoga também as procuradorias para poder trabalhar naquilo que vale a pena trabalhar. Né? Enfim, teria várias outras questões, mas eu sei que a gente tem um tempo aqui, né? E igual... O Insta dizem que o Insta tem 1 hora. Na terça do Fisco Municipal, teve algumas lives que a gente passou um pouquinho e não derrubou. Mas eu sou um pouco... eu não conheço muito da tecnologia, vamos dizer assim, e das regras aqui do Instagram. Então, só o meu medo é cair e a gente parar. Mas a gente pode também... É melhor para deixar gravado, né? Eu vou já até colocar aqui à disposição a escola para um outro dia, que se você quiser falar de algum tema específico, algum bate-papo, a gente vai estar aqui à disposição também aí. E com certeza eu vi vários comentários aqui dizendo que a live foi muito boa, muito bacana. Isso é legal, tem um monte de gente dando coraçãozinho aqui. Pessoal, isso aí, ajuda mesmo a gente aí. Eu vou começar, então, a colocar umas perguntas na tela, doutora, aí para você ir respondendo aí. A gente vai respondendo. Enquanto não cair, a gente vai respondendo. E nos outros dias eu vi que tu vai ter convidados aí que são ótimos também. Tenho certeza que vão ser ótimas as próximas lives. Sim, sim. Vamos começar aqui pelo Rainiel Mendes. O Rainiel, eu conheço ele virtualmente, né? Só por grupos de WhatsApp. Ele é lá de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul. Ele colocou 3 em seguida, eu vou colocando uma, depois a outra e a outra dele aqui, tá? Vamos lá aqui. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. A primeira dele foi essa daqui. Não sei, tá aparecendo aí para ti? Pode ser ser assinada por secretário de Finanças, por exemplo? Olha, penso que sim, desde que ele tenha, né, essa capacidade legal. Aqui nós temos a assinatura pelos servidores, né, auditores, que são responsáveis pela inscrição de dívida ativa. Né? Então, a certidão ela tem que ter todos aqueles requisitos que o Código Tributário traz, né? Isso é imprescindível e tem que ser assinada por alguém que tenha essa capacidade legal para assinatura. Né? Isso é importante. É preciso normatizar em nível do município o protesto. Nós, assim, eu penso... Nós temos uma legislação federal que autoriza o protesto de CDA. Tá? A partir dessa legislação federal, que ela é de 2012, a lei federal, tem autorização legal para que o protesto seja feito por todos os entes públicos, certo? Eu aconselho a que cada município faça o seu regramento legal, né? Para não ter nenhum problema de questionamento em relação ao protesto. Mas a lei federal, ela dá o abrigo a protesto, tá? É a lei de 2012. Quais os cuidados que deve ter ao encaminhar o débito para o protesto extrajudicial? Uma das questões, se ele é de ISS, uma das questões que é importantíssima, né? ISS não pagou, é o tipo de tributo que tu tem que fazer a cobrança com rapidez, né? Não é que nem IPTU, que tu tem mais meios para ir atrás, né? Então, o ISS é um dos tributos que eu diria
Não pagou, tem um tempo ali que nessa dívida não foi paga, já faz o protesto em nome daquela empresa. Porque a empresa ela precisa de negativas para participar de processos licitatórios, etc. Então, isso é muito importante para a empresa, né? E é um meio coercitivo que se tem. IPTU, cadastro atualizado. Esse tem que ser o cuidado, né? O cadastro atualizado. Vamos agora a uma pergunta do Acioli Moura. A quem compete a gestão da Não sei se dívida vai dar para ativa? ler toda a questão. Eu não consigo ler toda. Se uma ou outra, aí eu para mim não aparece mais. Quem compete a gestão da dívida ativa, Procuradoria Procuradoria ou ou Receita? Receita? Se uma ou Se outra. uma ou outra demonstrar expertise maior disso. Mas, olha, se você quiser Aham. colocar a parte final de novo, que cortou aqui para gente. Mas, assim, a gestão da dívida ativa, a responsabilidade pelo controle de legalidade da dívida ativa é das procuradorias, certo? Em Porto Alegre, nós temos a inscrição da dívida ativa feita pela Secretaria da Fazenda. Todo o controle de legalidade ele é feito pelas procuradorias. Então, na verdade, a gestão da dívida ativa, se pegarmos a questão da legalidade, a inscrição em dívida ativa, é da Procuradoria. Né? Nós temos, obviamente, a competência em Porto Alegre estabelecida por lei do fisco fazer a inscrição, mas o controle de legalidade, ele é da Procuradoria, para mim a gestão, ela compete constitucionalmente à Procuradoria também. Vamos ver uma outra aqui, do Rafael Macedo. Ah, não, aqui é só uma sugestão, na verdade. Seria importante uma segunda parte. Parabéns pela live. Obrigado, Rafael. Obrigada. Deixa eu puxar uma outra aqui. Márcio Liberali. Já está aparecendo aí para ti? Quanto ao protesto em cartório, é recomendado como forma de recuperar? Sim, sim, eu vejo sim como forma de recuperação menos onerosa, em determinados valores não há condições de se executar, é um processo caro, então vale a pena fazer o protesto, sim. Eu penso que é uma forma de recuperar a dívida ativa sem um custo maior para o município, se houver essa possibilidade. Né? Se não houver, tem que fazer a cobrança pelos meios ordinários que se tem que se executar, tem que mandar SMS, tem que mandar cartinha, tem que mandar e-mail na cobrança, não sendo nada disso efetivo, tem que fazer a cobrança via execução fiscal. Exato. Vamos para a nossa última pergunta aqui da Yasmine. Como definir o que será protestado e o que será inscrito no Serasa? Isso é uma definição que vai depender muito do teu cadastro de dívida ativa, né? Do que tu tens em dívida ativa. Né? Nós tivemos uma experiência aqui com o Serasa, nós fizemos um encaminhamento de alguns lançamentos, tivemos um retorno de 30% num primeiro momento em que nós negativamos, mas o protesto ele é algo que é mais efetivo, a meu ver, porque o tabelionato ele faz a cobrança, né? Ele manda, né, uma cartinha, é acusado, tem um título protestado, não é? Então a pessoa fica ciente de uma forma mais fácil e mais rápida também. E depende do custo, né? Depende do custo para o município. Nós não temos ônus para isso. E aquela questão que a gente comentou um tempo atrás, que é assim, qual que é o valor de crédito ideal? Acho que depende de cada município, do porte, depende, né, da análise lá do que é importante para o município. Às vezes, 20 mil reais não vai ser importante, mas dependendo do porte do município, é muito importante. Né? Exatamente. Depende dessa análise. Caíram mais perguntas aqui, eu vou colocar uma que eu acho uma colocação aqui bem interessante, que eu já até prevejo qual que seja a resposta da doutora, mas vou colocar aqui. Municípios que nunca escreveram seus créditos em dívida ativa. A responsabilidade total, né, do gestor. O gestor tem responsabilidade com a dívida ativa, é renúncia de receita. Ele não pode deixar de escrever os créditos em dívida ativa. Ele não pode deixar para escrever crédito sem escrever e sem fazer a cobrança. Né? Há uma responsabilidade do gestor nisso, isso é muito importante. Ele não pode fazer renúncia de receita, ele não pode não gerenciar a receita do município. Então, tem que inscrever, senão vai ser responsabilizado. Aliás, tem apontamentos do Tribunal de Contas nesse sentido. Por isso é importante estruturar as áreas tributárias do município, seja na Fazenda, seja nas procuradorias,
porque aí tem os meios de fazer essa cobrança e esse gerenciamento de forma adequada. Pessoal, eu tenho mais 3 colocações aqui que eu vou tentar colocar para a doutora, e daí a gente vai encerrar as novas colocações, porque a gente até, né, tem um tempo aqui que a gente combinou, mas vou colocar aqui na tela aqui para a doutora Cristiane responder para a gente. Qual o valor mínimo para execução em Porto Alegre? Tá me ouvindo bem, Rafael? Deu um barulhinho aqui. Tô te ouvindo. Em Porto Alegre, são 2.000 FMs por lei, tá, Juliana? E hoje em torno de R$ 10.000. Abaixo de R$ 10.000 nós não temos a obrigatoriedade de executar. O que pode ser feito? Juntar vários exercícios para chegar nesse valor e aí executa junto, né? Cuidando, obviamente, a decadência e a prescrição, mas junta vários exercícios para executar conjuntamente. Né? Isso é possível ser feito também. Isso é outra da Juliana. Pode, nós fazemos isso com base em parecer em Porto Alegre. Nós temos um parecer que foi, inclusive, um parecer coletivo, aprovado pelo Conselho Superior da Procuradoria, e que fez baixa de ofício. E hoje nós fazemos via processo, sim. A Fazenda mesmo já faz. Em virtude da prescrição, exato. Uhum. Deixa eu ver aqui, uma aqui do Diogo. É possível a cobrança de honorários no protesto extrajudicial? Depende da lei. Né? Eu conheço municípios que têm lei e têm regramento legal, portanto, para incidência de honorários no protesto extrajudicial. Tá? A grande maioria dos municípios não tem. Porto Alegre não tem essa previsão e eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade com isso. Né? Mas tem municípios que fazem o regramento. Então, tudo vai depender do regramento local. E outra, né? Do regramento local com os advogados públicos, porque os honorários pertencem hoje, a partir do CPC, ao advogado público. Então, tem que ser um regramento feito pelos advogados públicos nesse sentido também. Para protestar imprescindível... Na verdade, o Enes, mais uma colocação. Para imprescindível existência de cadastro. Sim, é exatamente na linha do que a gente falou. Tem que ter um cadastro bom, né? Para que não tenha riscos aí de protestos indevidos e ações por danos morais, e aí um custo também gerado a partir daí, né? Isso. O Enio foi o nosso último entrevistado, esse que fez a pergunta. Agora, do terceiro municipal, ele falou sobre o ITR nos municípios, né? Um outro assunto bacana também, que uma forma de receita que o município que muitas vezes não utiliza, né? Que muitas vezes nem sabe que pode, né? O Enio é uma pessoa que conhece muito dessa parte aí. Valeu, Enio, obrigado. Queria agradecer aqui todo mundo. A gente já passou aqui, não sei como que não caiu, então eu acho que deve estar dando um tempinho mais. Né? Queria passar aqui para você fazer as considerações finais, já novamente deixar à disposição, caso você queira comparecer um outro dia aqui, a gente fazer um bate-papo sobre esse assunto, continuar, ou outro que você queira, desde que seja relacionado à temática tributária aqui, o canal vai estar aberto. Então, passo aí para as considerações finais aí, doutor. Eu queria te agradecer pelo convite, te parabenizar pelo canal. As próximas lives eu já vi de colegas que vão fazer aqui contigo, são colegas competentíssimos, eu tenho certeza que teu público vai gostar muito, a doutora Cíntia, o doutor Ricardo, o doutor Carlos Renato, e um colega procurador do Estado, né, que eu acho que vai estar na última. São excelentes, vão falar sobre temas específicos, então acho que vão poder aprofundar. Né? O que eu gostaria de dizer é que há importância muito grande de que a gente estruture as procuradorias para tratamento da dívida ativa, que estruture as secretarias de Fazenda para isso. Há uma responsabilidade dos gestores nesse sentido. Nós temos cada vez mais atribuições, competências constitucionais para os municípios e é só a partir de um gerenciamento adequado da dívida ativa que nós vamos conseguir implementar políticas públicas adequadas para o cidadão. E nisso, né, eu deixo assim, um último recado para que os municípios se atentem para a reforma tributária. Né? As propostas de reforma tributária que estão aí são importantes que a gente verifique, combata aquelas que tiram recursos do município, ou pelo menos retiram a autonomia dos municípios para o gerenciamento do ISS, que é um dos impostos que traz aí uma grande receita própria para os municípios. Então, nós temos que ficar atentos aos grandes debates nacionais,
sob pena de perdermos o gerenciamento de tributos que são importantes para os municípios e que são importantes para os gestores poderem executar aquilo que eles foram legitimamente eleitos para executar e que dependem, obviamente, de uma orientação jurídica competente, adequada, para que a gente possa ir executar e ter cidades melhores para se viver, né? Esse é o objetivo, com transparência, com uma relação adequada com o contribuinte, mas o objetivo é termos cidades melhores para se viver. Então, eu acho que é a partir desses parâmetros, não é, que a gente tem que fazer a gestão da dívida ativa. Eu me coloco à disposição também na Procuradoria, não é, para quem precisar. Rafael, tu tem os meus contatos. E sucesso aí nessas próximas lives. Obrigada a todos aqui pelas perguntas, pela interação e pela presença. Obrigado, doutora. Mais uma vez aí, obrigado pela disponibilidade aí do tempo, né? Agradecer a todos aqui que participaram da live. Quem não for inscrito aqui no canal ainda, quem não seguir o canal aqui no Instagram, siga, né? Compartilhe e sigam também o Escola de Tributos Municipais no YouTube. Tem um link aqui na bio do Instagram, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado a todos que acompanharam. A gente teve uma audiência alta por um tempo, assim, foi parelho, assim, foi bem bacana, bem legal. Então, obrigado a todos, obrigado pelos coraçõezinhos aí que não pararam de subir, né? E muito obrigado, pessoal, obrigado, doutora. Até uma próxima e convido vocês aí que estão assistindo que na próxima quinta-feira estará aqui o doutor Ricardo, né, que vai estar tratando sobre a atuação no STF e no STJ. Tá bom? Pessoal, obrigado, doutora. Tchau, tchau para vocês. Até quinta da semana que vem. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.